Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal. Sexta-feira, sextou, pós-feriado, foi um dia triste ontem para a nação rubro-negra, mas hoje já temos aí novas possibilidades, preparativos para o grande jogo amanhã para enfrentar o Red Bull Bragantino no Maracanã, jogo em casa, com torcida, casa cheia, precisamos fazer valer o nosso mando de campo, vencer o Red Bull, que a esta altura do campeonato também não é um grande time, mas é um time chato, difícil de se vencer, e o Flamengo vai ter que estar bem focado para tudo que vai acontecer nessa partida de amanhã, porque não podemos perder de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma. Felipe Luiz tem um quebra-cabeça aí para montar o time, acredito eu que Léo Ortiz e Jorginho deverão entrar, e Arrascaeta deverão entrar nesse jogo. Com certeza precisamos deles para poder dar sequência e poder vencer os jogos e levar essa disputa aí até o final, com vantagens sobre o Palmeirinha, sobre a porcada. Galera, vamos aí com mais vídeos também sobre o Placar TV, do Sport Center, vídeo também do Vene Casagrande, créditos na descrição. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu! Muito boa tarde, gente boa! Sextou agora no Globo Esporte. Simbora, porque tem rodada do Brasileirão começando amanhã. O líder Flamengo pega o Bragantino, jogo no Maracanã. O Flamengo tem que se recuperar. Perdeu o clássico no Fla-Flu, né? Bora ao vivo então pro Maraca conversar com o Marcelo Corrêa. O homem sabe tudo de Flamengo, vai contar pra gente agora. Fala aí, Corrêa. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. A derrota para o Fluminense não intimidou a torcida do Flamengo, tá? Vendas de ingressos para o jogo contra o Bragantino amanhã, 9h30 da noite aqui no Maracanã, muito boas até agora. Setores norte e leste inferior já esgotados, perspectiva de mais de 60 mil torcedores por aqui. O problema do Felipe Luiz está no meio-campo, com Saul e Eric Pulgar suspensos, levaram o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. A tendência é de Jorginho e De La Cruz, que vive as voltas com dores no joelho direito, mas deve ser liberado para essa partida. E aí, no ataque, havia uma dúvida em relação ao Bruno Henrique. Ele deixou o campo contra o Fluminense com dores no músculo posterior da coxa esquerda, fez exames, mas não foi constatada a lesão, portanto, ele deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz, assim como o Gonçalo Plata, que voltou da data FIFA, entrou no segundo tempo contra o Fluminense e pode ter uma oportunidade do time titular mais uma vez, viu, Escobar? Obrigado a Marcelo Corrêa, aniversariante de hoje. Parabéns, saúde e paz na sua caminhada, querido Corrêa, o repórter que o Brasil elege. Bom trabalho para você aí, meu irmão. Depois tem festinha. Fluminense enfrenta o vice-líder Palmeiras. Amanhã você vai ver ao vivo no Sport TV, 9h30 da noite esse jogo. Tricolores e rubro-negros de olho nesse jogo, né? Vai ter muito torcedor, inclusive, do Fluminense, querendo que o time perca. Torcedor do Flamengo torcendo pro Fluminense. Uma confusão, né, Débora Gades? Com certeza, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Muito flamenguista torcendo para o Fluminense manter o Palmeiras aí na vice-liderança. E o Fluminense vem vindo bem nos últimos confrontos contra adversários da parte alta da tabela, né? Já venceu o Mirassol, empatou com o Cruzeiro e venceu o Fla-Flu. O time fez o último treino hoje pela manhã no CT do clube, embarca agora à tarde para São Paulo. Não vai ter o lateral esquerdo René, que vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. O Zubeldia, depois do clássico, disse que poderá utilizar o Fuentes na vaga, que ele observou pouco, ou o Freitas improvisado. Se optar pelo zagueiro, vai ser para poder ter mais altura ali no setor defensivo. Além disso, dúvida com relação ao Lúcio Acosta, o autor do primeiro gol da vitória por 2-1 sobre o Flamengo. Um golaço, aliás. Ele deixou o campo, a partida no segundo tempo, com dores na coxa. Talvez seja poupado. Como você disse, vai ter tricolor, lógico, sempre torcendo pelo Flu, mas de repente um tropeço também não vai ser ruim, porque prejudica o adversário, né, Escobar? Boa tarde para você. Valeu, Débora Gades, atrás da notícia em todos os lugares, hoje no Fluminense especificamente. Um abraço, Débora, grande Débora. Domingo tem Bahia e Vasco, hein? Ao vivo na Globo, esse jogo 4 da tarde. São 6 meses de Fernando Diniz no comando do Vasco. Isso aí tem sido uma verdadeira montanha-russa pro torcedor, hein? O psicólogo e o técnico de futebol lidam com sentimentos extremos. E quando essas profissões se encontram em uma só pessoa, tudo é mais intenso. Mas deu uma exagerada hoje, hein? Jogou errado hoje e mal. Então essa oscilação, ela não é anormal. Quando perde sequencialmente, de fato, pode existir um abalo de confiança. Para quem não lembra, o treinador Fernando Diniz também é formado em psicologia. E no divã do Vasco, torcida e técnico mudam de papel a toda hora. Tudo
altos e baixos. Um dia a gente tá bem pra caramba, outro dia a gente tá mais ou menos. Essa mudança, essa troca de jogo, de posições, de jogadores, eu acho que às vezes atrapalha. Ele tentar sair jogando pelo meio de campo e tentar arriscar essa saída de bola com o toque de bola. Cabe a ele fazer uma reflexão que tem que mudar alguma coisa, né? Para o torcedor ter dias de paz, é preciso menos altos e baixos. Do técnico que entra em campo para acalmar os jogadores e acaba sendo acalmado por eles. Ou ainda que dá esse tipo de bronca no atacante para depois pedir o cara na seleção brasileira. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. E assim, de 0 a 100 também vai o time. De 4 vitórias seguidas para 4 derrotas em sequência. Em menos de 20 dias, o Vasco, que disputava uma vaga na Libertadores, agora só quer chegar aos 45 pontos. O Diniz é um cara muito sanguíneo, né? É um cara muito emotivo. Então, assim, ele aflora alguns sentimentos. Aliado a isso, a passionalidade que o torcedor tem e a expectativa que o torcedor cria em cima de uma sequência de bons resultados, aí quando tem essa quebra de resultados, né, que é normal, aconteceu com todos os clubes no Brasil, praticamente, eu acho que isso potencializa tudo. Mas é importante entender que tem uma semifinal ali, logo ali na frente na Copa do Brasil. E essas oscilações, elas precisam acabar, parar, para você chegar com confiança até lá. E por isso que o torcedor do Vasco, ele não é desconfiado desse ano, ele é desconfiado de outros anos. Imprevisível, verdadeiro. Haja terapia para o torcedor entender o Diniz e o seu Vasco. No consultório coletivo de São Januário, o vascaíno só quer tranquilidade e, em troca, oferece todo aquele apoio. Diniz, a torcida do Vasco está com você. Vitória, Vascão! Vamos, Diniz! Esse apoio sempre muito importante. Números. Vasco tem o 4º melhor ataque do Brasileirão, são 50 gols marcados, mas caiu nos últimos 4 jogos, né, que inclusive são 4 derrotas. Chutes no gol, tá lá no telão, ó. Contra o São Paulo foi bem, chutou 8 vezes, mas jogou bem esse jogo. Depois, nenhum chute contra o Botafogo, 4 contra o Juventude e apenas 2 contra o Grêmio na derrota por 2-0. Se é blefe ou não é? Não é blefe do Flamengo, muito pelo contrário. A lesão na coxa esquerda do atacante é grave, E assim, como ele se machucou? Vamos trazer todos os detalhes. No treino de terça-feira, na parte final já da atividade, em uma inversão de bola, ou seja, ele chutou a bola para lançar para um outro jogador, ele sentiu as dores na coxa esquerda e aí ele pediu para sair da atividade, saiu da atividade e lá no Ninho mesmo ele foi levado para fazer um exame, uma ultrassom, porque o Flamengo tem isso à disposição lá no CT Ninho do Urubu, uma máquina de ultrassom, falando aqui de maneira resumida, sucinta para vocês entenderem, e nessa máquina já foi apontada a lesão. E aí, no dia seguinte, o Flamengo fez de propósito, deixou algumas horas até para, enfim, fazer um exame melhor, ter melhores detalhes. No dia seguinte, pela manhã, cerca de 7 horas da manhã, foi inclusive a hora que a gente divulgou a foto do jogador lá no hospital, foi um hospital particular na Barra da Tijuca, ele foi realizar a ressonância magnética. E essa ressonância, o diagnóstico foi uma lesão no reto femoral. Então, é um local extremamente delicado. É um músculo que as pessoas que trabalham no futebol, os médicos, a medicina esportiva diz que é o músculo de força da coxa. Então, é um músculo muito delicado de cicatrizar quando sofre uma lesão. E demora muito mais, além de ter sido uma lesão grave, de 2 a 3, grau 2 a 3. Só para vocês terem noção, é a mesma lesão que o goleiro Neto do Botafogo teve. A diferença é que a lesão do Neto foi mais grave, porque teve rompimento do músculo. E aí ele precisou passar por cirurgia para poder corrigir essa lesão que ele sofreu na coxa. Mas foi a mesma lesão, só que a do Pedro foi um pouco menos grave e ele não vai precisar passar por cirurgia. Mas o Pedro só volta no que vem, gente. Isso está certo. Isso está certo. Não é blefe do Flamengo, muito pelo contrário. Infelizmente, o Flamengo gostaria de estar blefando, embora as pessoas dentro do Flamengo não vão confirmar que ele está fora da Libertadores, não vão dizer nada disso, vão tentar esconder o jogo, mas todo mundo que apura, sabe, e eu, enfim, apurei com várias pessoas, eu não tirei isso da minha cabeça para chegar e gravar um vídeo e dizer, ai meu Deus, ele está fora da Libertadores. Não estava supondo, tanto é que eu vi pessoas dizendo que é suposição,
dizer que ele está fora da Libertadores. Não é suposição, é ter acesso a exames médicos. E eu, quando publiquei a foto, já tinha acesso aos exames, já estava, enfim, já tinha acesso através de fontes do hospital, inclusive. E o Pedro também se posicionou. Olha o que o Pedro disse. Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, nesse momento que o clube vive, os jogos que possui pela frente são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Apoiem sem parar como sempre fazem. Todos que estão ali colocam o clube como prioridade, disse o Camisa 9. Então o próprio jogo... São 3 zagueiros. Um que ficou a temporada toda entre lesões musculares, enfim, problemas físicos como o Danilo. Aí você não tem um centroavante. Você não tem um centroavante. Você tem o Pedro e você não teve reserva para o Pedro ou um jogador que chegasse para poder brigar por posição com o Pedro. Né? Era para ser o Juninho, que não aconteceu. O Juninho veio no início do ano, não aconteceu. Então, na janela do meio do ano, o Flamengo deveria ter contratado pelo menos um jogador com característica de fazer gol. Esse time do Flamengo precisa de jogadores que façam gols. Então, eu acho que o Flamengo precisa também olhar, fazer essa avaliação pro final do ano. O Emerson Royal foi uma contratação também que a gente falou aqui na época, que era muito arriscada. O Flamengo pagou 9 milhões de euros pelo Emerson Royal e tem torcedor no Maracanã que não tem mais paciência pra ele, o que eu acho um exagero, tá? Deixar claro que eu acho um exagero. Mas assim, a torcida, desde que ele chegou, já não tem paciência. E com as atuações ruins, piora tudo. Ó, eu vou querer mostrar a sonora do Felipe Luiz falando sobre as reclamações do torcedor, de que ele tá muito apático na beira do campo. A gente vai mostrar isso, o Papa até publicou isso ontem. A gente vai em instantes para lá. Primeiro deixa eu ver superchat e vou mostrar também o áudio do VAR, do pênalti não marcado do Thiago Silva no Bruno Henrique, tá? O Bruno Neves mandou aí no grupo a imagem frisada, não sei se conseguem botar na tela, porque a gente falou aqui que se não sabia se era pênalti ou não era. O Bruno mandou, não há dúvida. Para mim há dúvida sim, eu discordo. Discordo completamente. Pra mim isso não é nada conclusivo. Isso aí não tem nada de conclusivo. Não, olha, tá batendo no braço. Desculpa, Papa, não tem nada de conclusivo. Frame não é conclusão, tem que mostrar vídeo. Tem que mostrar vídeo, tá? Eu respeito a opinião de quem acha que foi. E eu acho que pode ter sido. Já falei que acho que pode ter sido. Pra mim não tá conclusivo de nada ali. Tem nada conclusivo. Mas respeito quem acha que foi. Pra mim, já a imagem do que é ombro, o que é braço, pra mim já não faz o menor sentido, assim, de... É um negócio muito... Mas é a tal da regra. Braço, o que é ombro... Garone, é ou não é? Não, né? Nesse frame, nesse parece que foi. Aí você pega um outro frame. Aí você pega um outro frame de um outro replay, parece que não foi. Então, só que é porque também o frame é difícil. Tem VAR nesse lance? Se porque tiver, a bola fica totalmente desproporcional. Pode já ter saído aí do braço, já ter batido. Sabe se tá indo, se tá voltando. Isso aí não é conclusivo de nada. Vamos ver então o áudio do VAR. Mas primeiro deixa eu... Pera aí, gente. Tem os dois? Qual é o primeiro aqui? Tá bom, eu não vi o do René não tinha nem visto. Vamos lá, bota na tela, deixa eu ver. Sobe o áudio aí pra gente. Segue. Tá na área. Cara, pra me pegar no ombro. Checando. Vou pegar no ombro. Para no contato, só para no contato. O braço dele tá junto comigo. Ok, no contato. Tá? Não faz sinal, não faz gesto com o corpo. Só checa, a inglesa não invertida. Segura. Aguarda. A invertida tá muito longe, velho. É claro no braço. Não, mas me dá invertida, sem problema, deixa eu ver. Uma câmera mais agora dá um zoom, quero ver o... E gira as câmeras. Para no ponto e gira. Tá, me dá a de dentro do gol, essa aqui, ó. Essa aqui de dentro do gol. Micro. Para no contato lá da micro. Tá na frente? Para no contato. A gente já tá parado no contato, Rio. Um pra menos, um menos. E um mais. Você quer um menos? Mais. Eu vou te mostrar dois de novo, só pra você confirmar. Cada um mostra o vai um menos. Um menos. E o mais. Um mais. Tá, pega em todo o braço. Agora para aí e me dá a micro junto. Aqui, a micro e a Golcan. A Golcan, não, tá claro. A Golcan que eu queria. Tá claro, a Golcan. Te recomendo a revisão para possível penal, tá? Vou checar só. Ele fez certo, tem que recomendar a revisão realmente. É isso. Me dá o app. A imagem tem que ser clara, né? Pois é. Acho que esse que é o ponto.
Faltou fazer isso no outro lance, né? No outro pênalti do Henrique, era muito mais claro. Como é que eles não chamam, cara? Olha o telão. Vai. E aquilo é uma revisão, na boa, se você precisa de mais de 10 segundos ali que aquilo foi pênalti. Para desse contato. Aqui também tá bom. Esse aqui também tá bom. E agora foi o gente, já era. Dá aquele zoom, hein? O melhor ponto de contato, o movimento todo você viu, né? Vou te mostrar o ponto de contato, que é esse, e depois todo o movimento. O ponto de contato, nesse por exemplo, que é o melhor. Vou te mostrar. Esse é o melhor, imagina o pior. Vou te fazer o movimento, calma. O melhor ângulo não dá pra ver nada. Vou mostrar dois agora. Eu acho que o que pega pro René é que ele faz o movimento do braço aberto, né? Se quiser, eu paro no ponto de contato para você ver melhor. A gente tem uma câmera de frente. Ó, tá. Não, de frente não tem. O melhor ângulo é o da Golcan e da Mico, tá? Tá bom, Desse, vamos pro outro. Aí Mas já perdeu o jogo também, gente. Pelo amor de Deus, não vai voltar atrás. Vamos lá. Que mereça a quantidade de críticas que na saída do São Paulo ele mereceu. Como se o São Paulo, ao trocá-lo pelo Crespo, tivesse fazendo uma grande operação de um upgrade gigantesco, assim, uma oportunidade que não poderia ser perdida jamais. A coisa não é desse jeito. É preciso deixar os treinadores trabalharem, mostrarem aquilo que eles são capazes de fazer. E o Zubeldia deu um resultado meio que na hora que chegou, depois sentiu um pouco de dificuldade, mas o Fluminense está aí numa briga com outras equipes no final desse Campeonato Brasileiro, para colocar no seu calendário a Libertadores o ano que vem. Tem a semifinal da Copa do Brasil, E tem semifinal de Copa do Brasil com possibilidades. De ser campeão. Né? Porque é um clássico, né? O Vasco num momento ruim. É uma coisa que a gente já pode começar a olhar o Vasco como um time que nos deu uma impressão muito boa há algum tempo e não conseguiu sustentar essa impressão. A Copa do Brasil vai acontecer depois que o Campeonato Brasileiro terminar, então a coisa ainda não está assim no radar. Mas o Fluminense tem grandes possibilidades de terminar o ano, por que não? Classificado a Libertadores e jogando uma final de Copa do Brasil, eventualmente ganhando a Copa do Brasil. Isso é uma coisa que precisa ser considerada e faria com que a temporada do Fluminense terminasse de um jeito que naquela noite em que o Renato saiu, pouca gente pensou que ia acontecer. O Zubeldia foi contratado para manter o Fluminense capaz de ganhar a Copa do Brasil. O Zubeldia é um técnico de Copas, mais do que de pontos corridos. Não é que ele né? Até aqui ele se mostrou mais, né? No próprio São Paulo o desempenho foi melhor. Em Copas, na LDU ele foi campeão da Copa Sul-Americana. Então, assim, independentemente do que acontecer na Copa do Brasil, mas dentro desse objetivo, ele conseguir entregar o time numa quinta colocação de Campeonato Brasileiro, numa sexta colocação que seja, quinto é melhor, claro, já é acima do esperado. Já é acima. O olhar principal era a Copa do Brasil. E o time cresce também no mais difícil, que era o Campeonato Brasileiro. E o Renato falou tanto que esse time estava cansado que eu internalizei. Para mim, eu olhava para o Fluminense, está exausto. O Fluminense não aguenta mais. Joga de 3 em 3 dias. Eu só falava isso. No final das contas, eu acho, com todo respeito ao Renato, quem estava cansado mesmo era o Renato. E o time poderia responder como tem respondido com o Zubeldia. Bem, meus amigos, após o fatídico dia de feriado ontem, quinta-feira, pós-jogo de Flamengo 1, Fluminense 2, no jogo em que houveram erros de arbitragem sinistros, coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro e contra alguns times que deixam a gente realmente preocupados e sem saber realmente tudo o que acontece nos bastidores desse grande mundo político e de interesses que existe por trás das câmeras, que existe nos bastidores do futebol, CBF, federações, clubes grandes, enfim, toda essa máquina do futebol, a gente não sabe o que acontece lá por trás e ficamos aqui na frente da telinha tentando entender um pouco de tudo que acontece nos bastidores do futebol. A verdade o Flamengo foi vencido em campo, mais por conta do árbitro e da sua incompetência do que realmente por ter um Fluminense dominador, vencedor, time grande, nada disso. O Flamengo levou um gol meio sem querer do jogador do Fluminense, levou um segundo gol por uma falha bizarra do nosso goleiro Rossi, do nosso paredão, que ainda tem crédito, mas é um erro crucial, né, para o campeonato. Do mesmo jeito que ele defende um pênalti e nos leva para a classificação, ele entrega um gol desse que pode colocar todo o trabalho do ano em risco, ou seja, a responsabilidade dele também tem que ser grande, e dele, de João Vitor, né?
porque é um jogador com muita experiência. O João Vitor já é uma jovem promessa, então a gente precisa estar definindo bem as arestas e entendendo quem é o maior responsável por tudo que está acontecendo. Houve um pênalti claro, não marcado para o Flamengo, é um chute, um pontapé que o Thiago Silva dá na perna do Bruno Henrique. É aquela velha história desses mimizento anti-flamenguista que existe aí, que são em grande maioria no mundo esportivo. Impressionante como é, porque assim, todos são contra o Flamengo, é impressionante. Só tem um grupo que é o Flamengo e o resto todo mundo se une para falar mal do Flamengo, essa é a verdade. Não preciso ficar aqui repetindo esse blá blá blá, que já estão cansados de saber disso. Aí vem me dizer que foi sem querer. Não existe sem querer dentro da área e nem em lugar nenhum. Qualquer lugar do campo que levar um chute daquele vai ser falta, vai ser cartão amarelo ou vermelho e vai ser pênalti, vai ser falta, vai ser o que quiser. Não tem essa de não foi falta. Isso é ridículo. Ouvir isso da boca justamente de pessoas que se dizem profissionais, que se dizem comentaristas, que se dizem profissionais do futebol, são amadores, inconsequentes, irresponsáveis, que não sabem nada, entendeu? Ignorantes futebolisticamente. Quando vê o escudo do Flamengo, qualquer coisa é para ser contra. Isso dá nojo de ver a cara desses cidadãos, não preciso dizer o nome, porque todos vocês conhecem e estão, assim como eu, carecas de saber que eles estão espalhados por aí, nas televisões, nas rádios, enfim, em todos os lugares, no YouTube principalmente, disseminando esse ódio e esse rancor que eles têm contra o Flamengo. Então o Flamengo perdeu muito mais pela sua falta de capacidade e pela intervenção do juiz do que propriamente pelos méritos do Fluminense. Mas vida passa que passa, águas passadas não movem mais montanha. O Flamengo tem que pensar no próximo agora para diminuir a grande perda que teve nesse meio de semana, que poderia ter aberto 5 pontos e praticamente colocado uma mão na taça, e agora teremos que remar um pouco mais. Mas isso aí é responsabilidade também dos jogadores que fizeram o primeiro tempo ridículo, apático, daquele jeito sonolento, modorrento que estamos acostumados a ver nas últimas partidas do Flamengo, seja pela Libertadores, pelo Campeonato da Esquina, pelo Brasileirão, enfim, em todos os jogos. Flamengo modorrento, cansado, sonolento, apático e assistindo o outro time jogar. Infelizmente é assim. Felipe Luiz não está conseguindo mais colocar na cabeça dos jogadores que a prioridade é vencer, ser campeão e tudo mais. Mas vida que segue, teremos que fechar esse ano dessa forma e aguardar os últimos acontecimentos de tudo que vai rolar aí nos bastidores. O Flamengo vai para a partida de amanhã pressionado. Como disse lá atrás, esperamos que Léo Ortiz, Jorginho e Arrascaeta que entrem no time, não se lesione mais. Esse é o principal ponto, né? Porque temos uma decisão aí praticamente 8 dias, sem ser amanhã, no próximo sábado, é decisão da Libertadores. Não podemos correr o risco de perder esses 3 jogadores que para mim fazem uma espinha dorsal do time, um na zaga, um no meio campo e um no ataque, para poder levar o Flamengo à frente e fazer gol. Sem esses 3 vai ficar muito difícil, vamos ter que assistir o tetracampeonato dessa porcada aí que já está me irritando. Brincadeira. Então, vamos aí às últimas notícias, os preparativos do Flamengo para o último treino de hoje, para poder enfrentar o Red Bull amanhã. E a gente está garantindo mais 2 pontos e torcer contra o Palmeiras aí para ver o que os tricolores, né, os amados tricolores aí vão fazer contra. Vamos ver se amanhã eles jogam contra o Palmeiras, pelo menos a 70% do que jogaram contra o Flamengo, ou então eles vão jogar somente aquilo que eles sabem realmente, né, e entregar o jogo para o Palmeiras, que eu não acho nenhum absurdo pensar isso, tá? Tô falando como jornalista, tô falando como torcedor, com a razão e com a emoção. Para mim, tá muito perto do Fluminense entregar esse jogo para o Palmeiras e sabe-se lá se com goleada. Se vencer, vou ficar muito surpreso com essa atitude. Podem acreditar, não espero isso do Fluminense. Então, galera, vamos pro vídeo e amanhã a gente vem trazendo aí as últimas notícias para esse importante jogo do Flamengo. Grande abraço, valeu!